Praticando o Propósito. Oi, bem-vindo ao Praticando o Propósito. Eu sou a Kellen. Pode me chamar de Tia Kelinha. Eu sou a Sabrina. Pode me chamar de Naski. Gente, não, é Sabrina, Naski, Sá. Fica à vontade, né? Fica à vontade. E o Praticando o Propósito é um quadro que a gente está retomando. Na verdade, a gente tinha o Praticando lá atrás, no início do podcast, e agora a gente viu a necessidade de voltar com ele para deixar o treino bem pertinho. É um quadro pra gente aprender a praticar mesmo no dia a dia, para deixar ali, tá, mas e na hora do vamos ver o que eu faço? As pessoas com quem a gente estava convivendo, elas ficaram pedindo, e também eu via lá atrás, né, praticando, que legal esse quadro, nossa, eu quero saber mais como que eu pratico esse conteúdo, como se eu entendi isso, como me ajuda a fazer essa mudança de ideia na prática, né? Sim. E acho que a metodologia Voz do Ser, a gente tem muito esse objetivo, esse propósito, essa entrega de deixar as coisas práticas, né? Deixar o autoconhecimento prático. Palpável. Isso. Então, que bom que a gente tá junto aqui no Praticando. E a gente começa com uma pergunta, que é, você tem altos e baixos? Você tem, Sá? Eu tenho. Nossa, tenho. Eu também. Isso é uma coisa que a gente quer deixar consciente, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente se critica toda vez que a gente tá nos baixos. E quando a gente tá no alto também, né? Tipo, e a gente até fez essa pergunta pra uma aluna nossa aqui no corredor, enquanto a gente tava conversando, né? E ela falou, o que é alto e baixo, né? Uhum. E aí, agora que eu falei isso, eu pensei também. Falei, nossa, muitas vezes a gente pensa que a gente também tá no alto, mas a gente não gosta, a gente se esconde, né? Então, achei interessante mesmo, né? Porque a estabilidade, ela não faz parte do alto nem do baixo, né? Pensei que agora. O que você acha? Eu acho que até a gente ser estável, eu acho que assim, eu quero ser estável no treino, eu quero ser estável na paz, eu quero ser estável na alegria, só que por enquanto eu ainda não consigo, porque eu fico oscilando, eu fico, né, na montanha-russa, por isso que são os altos e baixos. Tem hora que eu tô aqui, tô alegre, eu tô em contato com a minha alegria genuína, e daqui a pouco não tô mais. E às vezes a gente se cobra, a gente ouve muitos alunos falando, como que eu faço pra manter? Parece que agora eu retrocedi. A gente se cobra por uma estabilidade que a gente precisa se inocentar primeiro de tudo, que é você vai ter altos e baixos. Então não se cobre, você vai ter seus períodos lá de hoje estou melhor, hoje estou pior, o que eu faço? Mas a boa notícia é que a gente pode treinar para manter decisões. E acho que essa é a parte difícil e o que a gente também, né, quer falar, tipo, eu vivenciar uma instabilidade não significa que eu não posso estar estável no treino, né? Que eu não posso estar constante no treino. É diferente, né? A gente tá, porque sim, quando tem dia assim que eu acho que todo mundo ainda sente isso, até alcançar essa estabilidade, né? A gente sente, tem dias que eu tô alegre, tem dias que eu tô com vontade de ficar mais quietinha, né? Tem dia que Então a gente vive num mix de sensações, até porque a gente tá junto com todo mundo, né? A gente tá olhando pro externo, então... Mas se eu decidir por uma coisa, por que eu não sustento a minha decisão? Por exemplo, eu decidi por me relacionar. Daí tem dias que eu quero... hoje eu não quero ver ninguém. Hoje eu quero ficar aqui quieta no meu canto, na minha. Quero esquecer que todo mundo existe. Não, mas eu tinha decidido uma coisa. Decidi por me relacionar. Sim. Por que eu não sustento essa decisão? E é isso que a gente pode se perguntar. Porque sustentar a decisão, basicamente significa sustentar o gostar de você. Porque quando a gente decide uma coisa, a gente decide por uma sensação legal, né? Uma sensação que a gente merece sentir, uma coisa verdadeira. E às vezes a gente não banca se manter se gostando, se manter sentindo aquela coisa verdadeira por muito tempo. Acho que tem um lugar na mente, né, onde a gente tem um hábito de não se gostar. Então tem essa decisão que a gente toma, né? Que quando a gente decide por algo diferente daquilo que a gente está vivenciando o tempo todo na nossa vida, a gente está dando mais passos mesmo pra gente se gostar, pra gente gostar do outro, né? Então, a gente
quando a gente faz esse movimento, a gente tem uma tendência a gente voltar às nossas ideias antigas. Por isso que a constância no treino é: eu quero dar um passo aqui para uma nova ideia, para um novo momento, para um novo gostar. E quando a gente, né, às vezes tem um dia que a gente tá ali embaixo, né, que a gente não tá, é só porque deu uma saudade do passado, Sim. deu uma saudade daquela ideia antiga que a gente decidiu mudar, mas naquele momento falou: opa, peraí, acho que eu tô mudando demais, tô ficando diferente do que eu combinei até comigo mesmo que eu seria, né, tipo com o passado ou com as coisas que estão ao nosso redor, assim, né. Só que quando a gente decide mudar, é porque a gente tá cansado de um jeito de pensar. Então tem alguma coisa que não tava legal, não tava confortável. Por isso, eu decidi mudar. E quando eu questiono essa minha decisão, essa saudade do passado, é um esquecer que eu tava cansado. Sabe? Sim. Tipo, não tava gostoso, não tava confortável. Por isso eu tomei uma decisão. Duvidar dessa decisão é querer voltar para aquele lugar de cansaço, quando a gente esquece que, não, mas não tava bom. Eu preciso lembrar que lá onde eu tava, não tava bom. Uhum. E quando a gente... Ai, que eu achei que isso foi perfeito agora. Vamos contar da dieta? Vamos. É que eu assim, vou complementar, mas é esse o ponto mesmo, né? A gente só precisa lembrar que não é a dor e o sofrimento, que a gente tem saudade é só de sofrer nessa hora, né? Mas, nossa, não, eu cansei já disso, né? Quero novo. E aí que ela falou que agora, né, da dieta que a gente iniciou, acho que já tem um tempo, né, Jaqueline, que a gente tem olhado para o nosso corpo, que a gente tem proposto fazer dieta, que a gente tem proposto realizar essa mudança. Mas não exatamente só nesse fazer, né? Vou fazer uma dieta. A gente quer mudar o como a gente pensa, porque a dieta é mais uma expressão do como a gente pensa, do como a gente vê. E aí a gente decidiu aqui agora no começo do ano da gente iniciar um protocolo, né? E foi muito legal que eu terminei agora o protocolo de 21 dias e foi, nossa, tanta coisa para observar que eu decidi fazer 21 dias, então não tinha algumas coisas que eu não podia comer, né? Carboidrato, açúcar. Então eu sabia que se eu fizesse isso, se eu comesse aquilo que não poderia comer, eu estaria indo contra aquilo que eu decidi. E passam 1000 coisas na cabeça, né? A mente vem, tipo, porque você vê claramente os momentos em que aqui eu comeria açúcar. Nossa, aqui eu pediria um lanche, né? Só que eu vi também que eram os momentos em que eu me atacaria. Então tava muito associado, sabe? Agora que, nossa, hoje eu tô puta com alguma coisa, aqui seria um momento em que eu sentaria e comeria uma barra de chocolate inteira. Porque eu fazia isso, tá? Eu sentei, enquanto não acabar, eu não levanto. E eu vi que quanto de ataque que tinha. E daí, foi preciso eu tomei uma decisão por cuidar de mim com mais carinho. Eu quero cuidar desse corpinho com carinho. Os quilos lá no final da balança são um resultado, são uma forma de ver, né, o resultado também. Mas o principal disso é o quanto eu consigo sustentar o carinho por mim, fazer alguma coisa em que eu vou gostar mais de mim depois. Para além do que eu ver no espelho, porque eu terminei, eu tive um resultado que ficou até um pouquinho abaixo do que eu esperava, porque eu criei expectativas, mas o principal para mim foi, pela primeira vez eu não abandonei, pela primeira vez eu não me abandonei nesse processo. E isso é muito maravilhoso. Só que tem uns passos aí nesse meio, né, pra gente manter essa constância. Tem um caminho aí. Foram 20 dias e nesses 21 dias teve dias em que a gente tava alegre, teve dias em que foi fácil fazer dieta, foi gostoso. No dia que a gente descobriu, né, o bolinho de maçã, então, tipo assim, se você comemorou, foi muito lindo. E teve dias que, tipo, que raiva, que ódio, tudo que eu queria era uma lasanha, né, tipo, assim, teve dias em que a gente tava triste, teve dias em que tava apático, em que a gente não queria ver ninguém, né, só que todos os dias foi decidido a mesma coisa. Todos os dias mantivemos a mesma decisão. Isso é muito legal, porque como sustentar uma decisão?
decide de novo. Na verdade, o tempo todo a gente tá decidindo. Não é, decidi uma vez lá, então agora vale para todo sempre. Não, a cada momento eu tenho que decidir de novo. E daí eu posso decidir pela mesma coisa, que é pela minha alegria, pelo meu carinho a mim. E muitas vezes no meu processo de emagrecimento mesmo, assim, tá espiando a mente, né? Foram inúmeras, aí vou ressaltar acho que as 2 últimas, porque elas me marcaram muito, que era, primeiro eu tinha visto que eu usava muita comida pra me culpar, né, tipo, como um ataque mesmo, sabe? Eu deixava a comida como sendo maior do que eu, do que minha mente, do que as minhas decisões. Então, quando eu buscava um conforto, e eu poderia ter das pessoas, eu buscava na comida, eu preferia ter na comida, né, e aí eu sozinha muitas vezes sentia vergonha até do que eu tava querendo comer ali, então aí eu percebi que isso era um ataque, e aí eu percebi então que depois, a resultante quando que eu me sentia nesse momento era muita culpa. Falei, nossa, então eu preciso parar de comer culpa, porque tudo que eu tava comendo então era uma culpa. Aí tá, vou parar com a culpa então. Só que a gente ainda, e a culpa é aqueles dias lá bem embaixo, né? Só que ainda quando eu tomei essa decisão, tipo, nossa, foi difícil porque, quero parar com a culpa, mas eu não decidi por nada verdadeiro que eu gostaria de sentir. Então, eu não tinha muito estímulo e muita motivação, porque no dia que eu tava triste, eu queria, não, foda-se se eu tô culpada ou não, só queria alguma coisa, né? Então, e dessa vez foi, não, eu quero me sentir feliz. Eu quero algo verdadeiro, eu não quero, né, tipo, e quando eu decido por algo feliz, eu quero gostar dos meus pensamentos. Eu quero acordar e não quero ver que nos meus pensamentos já tem uma crítica pronta que eu faço pra mim mesma. Então tem essa decisão que a gente toma. Então eu pratiquei, né? A gente praticou uma decisão verdadeira. E aí você precisa decidir pelo que você quer e agir como quem quer, né? Acho que é a prática e a constância. Queira e haja como quem quer. Isso é muito maravilhoso. Então vamos recapitular e passar um treino, porque afinal de contas queremos praticar, que é, primeiro de tudo, sim, você vai ter altos e baixos, tá tudo bem, e agora como a gente faz pra não se conformar com isso? Eu quero cada vez mais momentos que eu mereço. O alto e baixo, ele é ó, todo mundo passa por ele, né? Sim, mas vamos treinar, sabe? Primeiro, duvide da sua percepção. Porque você já tá cansado de pensar assim. Você já estava cansado, por isso você tomou uma decisão. Eu estava cansada de me tratar de um jeito assim, muito pouco carinhoso. Eu estava cansada de me atacar, então eu decidi pôr mais carinho aqui. Cuidado comigo. Então, tá bom. Então, quando eu achar que, não tá funcionando, ou, sei lá, eu andei pra trás nesse treino, duvide da sua percepção e duvide que aquele lugar que você estava era mais confortável. Eu vou gostar mais de mim ou vou falar mal de mim? Nossa, esse foi um treino que eu fiz muito também, que foi... Se eu agir dessa forma, né? Sabe aquele momento que a gente tá ali, tá meio baixo, ou não tá... Quando eu falei do alto também foi assim, tô me achando melhor do que todo mundo, né? Tipo, foi assim, se eu tô vendo que o que eu vou fazer vai me diferenciar das outras pessoas, significa então... Isso é o baixo, né? Se eu tô me diferenciando das pessoas, eu tô no baixo, não se iluda. Perfeito. Se eu tô me atacando, isso é um ataque. Se o que você quer pra você é diferente do que você quer pras outras pessoas, saiba que isso é um ataque. Então você tá atacando, então você está se atacando. Não tem como você atacar o outro. Quando você tá com raiva, é você que tá com raiva, é seu corpo que tá recebendo tudo isso que você não gosta. Então quando você tá nesse momento, se você tá se vendo diferente, quer fazer melhor ou tá se achando pior, sabe assim, não, esse momento é um ataque. Então eu quero continuar com esse ataque ou eu quero parar com ele? E daí, se eu agir dessa forma, eu vou gostar mais de mim depois? Se você achar que não, então para. Né? E tem uma coisa também, que é, fiz uma coisa aqui que eu falei que eu não ia fazer, e comi um chocolate, eu falei que eu não ia comer, nossa, agora já era, pus tudo a perder. Não, volta no momento em que você percebeu, volta. Dá pra retomar de onde parou, sabe? Não tá tudo perdido, a gente sempre pode decidir de novo. E se por você não for o suficiente, porque às vezes a gente se faz essa pergunta, eu fiz isso esses dias, eu tava com muita vontade de comer um docinho, e eu pensei, eu mereço esse ataque? Tipo, eu substituí, né, o doce por ataque.
eu mereço esse ataque? Daí tem dias que a gente fala, claro, mereço, por que não? Me vê um ataque com muito açúcar, por favor. Às vezes, Chantilly, né? dias que a gente quer falar mal da gente, a gente acha que a gente merece esse ataque. Aí que mora o perigo. Então, de novo, duvide da sua percepção, mas também você pode contar com as pessoas para isso. Pensa em alguém que você ama. Vou pensar na Sabrina. Eu mereço esse ataque? Mereço, claro. A Sabrina merece esse ataque? Nossa, se eu olhar pra ela, se eu lembrar do quanto eu amo ela, dificilmente eu vou responder que ela merece. Vou dizer, nossa, não, Sabrina não merece esse ataque. Então, por ela, eu vou ter forças pra manter a minha decisão. Eu vou decidir de novo. Porque às vezes, por a gente não é suficiente. Então, é nesse momento em que, mas eu não sou sozinha, então dá a mão aqui, vamos. Por você. Não, se você não merece esse ataque, então por você eu decido de novo. Tá bom, vamos lá. Nossa, e foi muito interessante, porque acho que foi a primeira vez que eu senti isso, assim, mas você, a Sabrina merece esse ataque, e muitas vezes é isso, né? Eu penso que sim. E aí você falou, e eu pensei pela primeira vez, eu assim, eu espero que não. Então, que gostoso que da gente pensar em alguém e a gente ajudar essa pessoa também a parar de se atacar, porque é essa mudança que a gente realiza na mente, né? E lembre-se, instabilidade no treino não significa que você não pode estar constante no treino. Porque como é fato que a gente vai estar instável, dado que a gente não consegue manter a nossa mente 100% em paz, isso não significa que você... Ainda é. Isso não significa que você não pode desejar e buscar essa meta e sentir paz o tempo todo. E se relacione, conte com as pessoas, dá a mão mesmo, conte com quem te vê, porque às vezes a gente fala mal da gente. Então, até nisso de, nossa, caí no treino. Não, conta com quem tá te vendo de verdade, porque às vezes a gente não se vê. A gente olha, posso estar ali olhando no espelho, mas o que eu tô vendo é a minha percepção toda zoada. Então, conta com quem tá te vendo de verdade. Conta com as pessoas, se relaciona. Isso vai te ajudar a sair dos baixos, de qualquer buraco. Tia Kailin, amei gravar com você. Foi muito gostoso praticar. E a gente contou muito uma com a outra nesse processo. Sim. E a gente continua contando e conta com a gente também. Vamos praticar. Um beijo. Beijos. Tchau.